O sol do rio acabara de surgir no horizonte, derramando luz dourada sobre o mar de Copacabana, que cintilava como se fosse banhado a ouro. O som das ondas quebrando ritmicamente na areia branca chegava até o 7º andar de um prédio antigo, mas dentro do apartamento, Lívia Moreira vivia uma manhã completamente diferente, uma manhã de ansiedade e hesitação. O relógio marcava apenas 6h15, uma hora antes do despertador tocar. Lívia permanecia imóvel, os olhos abertos, fitando o teto, tentando inspirar e expirar profundamente, como aprendera num livro sobre controle da ansiedade. Mas sempre que pensava na consulta na Clínica Santa Helena, marcada para aquela tarde, seu coração acelerava, como se alguém batesse com força dentro do peito. Na mesa da cozinha, o papel com o agendamento estava colocado ao lado de uma xícara de café ainda fumegante. Camila, sua melhor amiga e colega de trabalho, havia insistido por semanas, chegando ao ponto de ligar para a mãe de Lívia em Salvador para reforçar a pressão, até que ela finalmente aceitasse marcar a consulta. Fazia 4 anos desde a última vez que Lívia entrara num hospital, e 4 anos encontrando todo tipo de desculpa para evitar fazê-lo novamente. Ela se dizia: é apenas um check-up, nada de assustador. Mas razão e emoção pareciam 2 mundos separados. Desde sempre Lívia fora especialista em escapar. Escapar de encontros com muitas pessoas, de conversas onde precisasse falar sobre si mesma e até dos conselhos para cuidar de si. Do lado de fora, a voz de um vendedor de pão de queijo ecoava da esquina. Lívia vestiu um cardigan leve e foi até a varanda olhando o mar. O ar salgado enchia seus pulmões, mas não parecia facilitar sua respiração. O celular vibrou, uma mensagem de Camila. Não esquece às 14. Estou orgulhosa de você. Lívia mordeu levemente os lábios. Não sabia se Camila realmente compreendia o que ela sentia naquele momento, aquela sensação de estar na beira de algo maior do que o medo. Mas sem certeza se teria coragem suficiente para atravessar. Ela voltou para dentro, tomou um gole de café amargo e olhou novamente para o papel da consulta. Desta vez, em vez de deixá-lo de lado como sempre, colocou-o dentro da bolsa. Naquela tarde, por mais que o coração disparasse, ela iria. O meio-dia no Rio era abafado, como se abraçasse toda a cidade com o calor úmido. Saindo da biblioteca pública próxima à Praça 15, Lívia Moreira carregava nos braços alguns livros recém-organizados. Movia-se com cuidado entre a multidão apressada, tentando ignorar o cheiro de gasolina misturado ao aroma de peixe assado das barracas de rua. Só de pensar na consulta marcada para as 14, o estômago se revirava. O ônibus 455 a levou ao longo da Avenida Atlântica, uma das mais belas do Rio. Do lado de fora da janela, coqueiros inclinavam-se ao vento vindo do mar, e o sol iluminava os quiosques com telhados de palha, onde turistas saboreavam caipirinhas. Normalmente, Lívia deixaria os olhos viajarem por cada cena, buscando um pouco de paz. Mas naquele dia, mantinha o olhar fixo na bolsa sobre o colo, onde o papel da consulta permanecia como um lembrete silencioso de que desistir não era opção. Quando o ônibus parou no ponto mais próximo da Clínica Santa Helena, ela respirou fundo. O bairro Jardins, no Rio, era conhecido por seus prédios elegantes e lojas sofisticadas, e a clínica não ficava atrás, fachada revestida de pedra branca, portas de vidro, refletindo o sol como um imenso espelho. Ao entrar, sentiu o frescor do mármore sob os pés, causando um leve arrepio. A recepção estava decorada com vasos de orquídeas brancas e um suave aroma de óleo essencial de jasmim pairava no ar. Aproximou-se do balcão e, com a voz baixa, porém firme, disse: "Boa tarde. Eu tenho uma consulta com o Dr. Rafael Duarte, às 14 horas. A recepcionista sorriu de maneira profissional, digitou rapidamente no teclado e indicou-lhe a sala de espera. Tudo parecia calmo, mas o coração de Lívia batia como se ela tivesse acabado de correr pela praia. Escolheu uma cadeira num canto longe dos outros pacientes e abriu uma revista de saúde, mas as palavras não faziam sentido.
A mente estava tomada por perguntas. Como ele será rigoroso distante? Ou... Sacudiu a cabeça, afastando um pensamento que começava a se formar. 15 minutos depois, uma enfermeira apareceu chamando seu nome. O som de Lívia Moreira ecoou no ambiente silencioso, fazendo-a sobressaltar. Levantou-se e seguiu a profissional pelo corredor comprido, onde cada passo fazia seu coração acelerar ainda mais. No final do corredor, uma porta exibia a placa Dr. Rafael Duarte, Cardiologia. A enfermeira abriu-a e Lívia inspirou fundo antes de entrar. A porta se abriu suavemente e Lívia Moreira entrou. Quase parou por um segundo, quando seu olhar encontrou o do homem que se levantava de trás da mesa. Dr. Rafael Duarte, pouco mais de 30 anos, alto porte atlético, de quem já praticou esportes de forma intensa. Cabelos pretos cortados curtos com alguns fios caindo sobre a testa. Olhos castanho escuros que brilhavam com algo, ao mesmo tempo acolhedor e difícil de decifrar. O jaleco branco cobria uma camisa azul marinho, realçando os ombros largos e a postura segura em cada movimento. Boa tarde, Lívia. Seja muito bem-vinda. A voz dele era grave e suave, como o murmúrio das ondas em Copacabana, e tinha algo que fez o corpo de Lívia perder o equilíbrio por um instante. Ela tentou apertar a mão dele, mas percebeu que a sua estava um pouco fria em contraste com o calor tranquilo da mão dele. Ele a convidou a sentar-se na poltrona de couro marrom diante da mesa. O consultório era amplo, mas não impessoal na estante. Alguns romances clássicos se misturavam com livros de medicina. Atrás dele um quadro com uma paisagem da Bahia. E ao lado da janela, um vaso de samambaia de verde intenso. Rafael sentou-se e abriu o prontuário dela, e após percorrer algumas linhas com os olhos, levantou o olhar. Vejo que já faz bastante tempo desde seu último check-up. Como você está se sentindo hoje? Lívia engoliu em seco, percebendo que já não estava apenas nervosa com a consulta. Havia outra sensação diferente, estranha, percorrendo-lhe as veias. Estou realmente ansiosa. Não me sinto à vontade nesse ambiente. Ele inclinou-se ligeiramente para a frente com um tom genuíno. Não tem problema. Vamos fazer tudo devagar no seu ritmo. Se algo deixar você desconfortável, é só me dizer. Essas palavras desfizeram um nó no peito de Lívia. Ela não sabia exatamente por quê, mas naquele instante confiou nele. Confiou na voz, no olhar e na forma como ele a via, não como uma paciente distante, mas como uma pessoa que realmente precisava ser ouvida. Rafael levantou-se e puxou a cadeira giratória para perto da maca. Um leve aroma amadeirado o acompanhava, não forte demais, mas o suficiente para que Lívia percebesse e sentisse o coração acelerar. Vamos começar com alguns exames básicos, disse ele com a voz suave como a brisa da tarde em Ipanema. Vou medir sua pressão, ouvir o coração e os pulmões. É bem simples. Lívia assentiu discretamente, tentando se acalmar. Mas quando ele se posicionou atrás dela, encostando o estetoscópio frio entre as escápulas e dizendo baixinho, inspire fundo, solte o ar. Ela percebeu que o próprio ritmo cardíaco estava irregular e não tinha certeza se era por nervosismo ou pela proximidade dele. Os dedos dele seguravam o estetoscópio com firmeza e calor, mas havia também uma delicadeza curiosa, como se temesse assustá-la. Ela fechou os olhos, ouvindo o próprio respirar, misturado à voz dele. Coração saudável. Pulmões também muito bons. Só a pressão um pouco alta, talvez por... Ele sorriu de leve nervosismo. Lívia sorriu de forma tímida, desviando o olhar, mas não conseguiu evitar o pensamento. Se eu continuar tão perto dele assim, minha pressão nunca vai voltar ao normal. Ele voltou para a mesa, anotou algo no prontuário, e então a encarou por alguns segundos. Quero solicitar alguns exames gerais. Nada preocupante, apenas para termos um panorama completo da sua saúde. O curioso era que pela primeira vez na vida, a ideia de ter que voltar para uma nova consulta a deixava ansiosa de forma positiva. Ao se levantar para ir embora, Rafael disse devagar, Lívia, hoje você foi muito corajosa. Muitas pessoas não percebem isso, mas eu percebo.
O elogio simples a fez sair pelo corredor, com uma leveza estranha, e com uma pergunta silenciosa no peito. Por que será que eu quero tanto vê-lo de novo? Na manhã seguinte, Lívia chegou ao setor de exames da Clínica Santa Helena com 15 minutos de antecedência. Dissera a si mesma que aquilo era apenas um procedimento médico comum, mas o coração não colaborava. Ao sair da sala de exames e passar pelo corredor que levava ao consultório de cardiologia, ouviu alguém chamá-la Lívia. Ela se virou. Rafael vinha em sua direção vestindo o jaleco branco, mas por baixo uma camisa azul marinho ajustada que realçava o tom profundo dos olhos castanhos. Você já fez os exames? Está tudo bem? Perguntou num tom que era ao mesmo tempo profissional e com algo mais pessoal. Sim, tudo bem, respondeu ela sorrindo levemente. A equipe foi muito gentil. Ele assentiu e um brilho de satisfação cruzou seu olhar. Quando percebeu que ela se preparava para ir embora, Rafael falou devagar. Tenho alguns minutos antes da próxima consulta. Quer me acompanhar até a entrada principal? Caminharam juntos pelo corredor iluminado pela luz do sol. Após algumas trocas de frases banais, Lívia de repente perguntou: por que você escolheu a cardiologia? Rafael hesitou um instante, como se ponderasse se deveria responder. Então começou a contar. Quando eu tinha 17 anos, meu pai sofreu um infarte. Vi toda a minha família entrar em pânico. Tivemos a sorte de encontrar um médico que salvou a vida dele. Naquele momento soube que queria dedicar minha vida a curar corações não só no sentido físico. A voz dele baixou ao falar da família. Meus pais queriam que eu assumisse a construtora da família. Eles não entendiam por que eu abriria mão de tudo isso para perder tempo com a medicina. Lívia ouviu em silêncio. Percebeu que por trás da firmeza de médico havia também a solidão de alguém que escolheu seguir contra as expectativas da própria família. Antes de se despedirem, ele sorriu de leve. E você gosta de trabalhar na biblioteca? Ela respondeu com sinceridade. Sim, os livros não julgam. Ele a olhou como se gravasse cada palavra. E naquele instante Lívia teve a sensação de que haviam acabado de compartilhar um pedaço da alma um do outro. Naquela segunda-feira, a tarde no Rio de Janeiro estava banhada por um sol dourado. Lívia entrou na Clínica Santa Helena com um estado de espírito bem diferente da primeira vez. Menos medo, mas com algo novo se insinuando, expectativa. Quando a enfermeira a conduziu para dentro, Rafael se levantou imediatamente. O sorriso que ele lhe deu não tinha nada de protocolo. Boa tarde, Lívia. Como foi o seu fim de semana? Tranquilo. E o seu li, um livro que me lembrou de você. A frase fez Lívia hesitar por um instante. Ele estava falando. De que maneira exatamente? Depois de algumas trocas sobre trabalho, Rafael abriu os resultados dos exames. Sua voz era calorosa. Todos perfeitos. E então levantou o olhar, fixando-o no dela. A única coisa que quero conversar é sobre sua ansiedade. Ele recomendou que ela tentasse terapia ou atividades para relaxar. Lívia assentiu sentindo-se aliviada, mas como se tivesse lembrado de algo. Rafael pousou a caneta e ergueu a cabeça. Sei que isso foge um pouco do protocolo, mas... Ela inclinou a cabeça. Quinta-feira na USP vai haver uma palestra sobre literatura e saúde mental. Achei que poderia te interessar. Lívia se surpreendeu. Aquilo certamente não soava como um convite puramente médico. Ele acrescentou. Como médico, acho que seria educativo. Mas, como alguém que gosta de conversar com você sobre livros, achei que seria especial. Sem saber por quê, ela percebeu o próprio coração acelerar. Eu gostaria muito. O brilho no olhar dele aumentou e o sorriso. Era mais quente do que qualquer raio de sol que atravessava a janela. Na quinta-feira,
O céu do rio tinha um frescor suave quando Lívia desceu do táxi diante do portão da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Chegara 10 minutos mais cedo, mas Rafael já estava lá encostado na coluna de pedra antiga do prédio da Faculdade de Letras, mãos nos bolsos, a luz amarela refletindo em seu rosto. Você chegou, a voz dele era tão calorosa quanto o sorriso. O trânsito foi tranquilo, respondeu Lívia, tentando disfarçar a ansiedade. Entraram juntos no auditório, um espaço de teto abobadado, cadeiras de madeira antiga e um leve aroma de livros velhos, pairando no ar. Rafael escolheu 2 lugares no centro próximos o bastante para ver claramente cada expressão do palestrante. O conferencista Dr. Marcos Vinícius começou com uma frase que fez todo o salão silenciar. A literatura sempre foi um remédio invisível para a alma. Quando ele falou sobre biblioterapia, como as histórias ajudam o leitor a superar a dor. Lívia não pôde evitar de se reconhecer ali. Lembrou-se das noites solitárias apoiando a cabeça em um livro para esquecer o mundo lá fora. Rafael inclinou-se e sussurrou. Isso é você. Você vive isso. O olhar dele, ao dizer aquilo, já não carregava qualquer distância de médico, paciente. Após a palestra, eles caminharam lentamente pelo pátio da universidade. A noite no rio brilhava sob as luzes, e a brisa leve trazia o aroma do mar. Rafael hesitou antes de perguntar. Quer tomar um café? Aqui perto tem um lugar ótimo. Lívia assentiu. Foram até um pequeno café, escolheram uma mesa junto à janela, enquanto a bossa nova soava baixinho. Entre o aroma do café quente, Rafael perguntou. Durante a palestra parecia que você estava em outro mundo. No que estava pensando, Lívia respondeu com sinceridade. Nos livros que me salvaram. E talvez nas pessoas que me fazem querer sair das páginas para viver de verdade. Rafael não respondeu de imediato. Apenas a fitou por um longo momento e sorriu um sorriso que a fazia sentir-se completamente vista. Não julgada, apenas acolhida. O pequeno café na esquina da Lapa permanecia iluminado mesmo enquanto as ruas de paralelepípedos lá fora começavam a esvaziar. A luz dourada caía sobre a mesa de madeira, onde Lívia e Rafael se sentavam. Entre eles, 2 xícaras de café preto fumegante, o aroma misturado ao som suave de um violão de bossa nova, vindo do canto do salão. Rafael girava lentamente a colher na mão, como se organizasse os pensamentos. Por fim, ergueu o olhar mantendo-o preso ao dela Lívia. Posso ser honesto. Ela, um pouco surpresa, assentiu. Claro. Ele inspirou fundo, como quem reúne coragem. Desde a primeira consulta, eu não parei de pensar em você. O coração de Lívia bateu com força. Segurou a xícara com ambas as mãos para manter a calma. Rafael prosseguiu, a voz lenta, mas firme. Já conheci muitas pessoas no consultório, mas é raro encontrar alguém com quem a conversa flui tão naturalmente, que me faz esquecer que estou trabalhando. Ela sorriu de leve, sentindo as bochechas corarem. Eu também pensei muito na nossa conversa. Ele inclinou-se para a frente, os olhos brilhando sob a luz. Então não vou fingir. Eu quero te conhecer fora do papel de médico. Quero ver quem você é quando fala de livros, quando ri, quando se perde numa história. Lívia permaneceu em silêncio por alguns segundos, como se todos os sons do lado de fora se dissipassem. Baixou a voz e disse com sinceridade. Isso me assusta, mas também me atrai. Rafael sorriu de leve, tocando suavemente o dorso da mão dela, sem pressa, apenas o suficiente para transmitir calor. Então vamos no seu ritmo. Sem pressa. Só 2 amigos que gostam de falar sobre livros. Pelo menos no começo. Naquele instante, Lívia soube que a linha entre médico e paciente havia sido oficialmente apagada. Já não era mais um encontro clínico, mas o início de algo novo, arriscado, promissor, e capaz de fazer seu coração bater mais rápido do que nunca. No fim da tarde de sábado, o céu do rio se tingia de tons dourados e alaranjados do pôr do sol. Lívia saiu da estação Cinelândia com o coração acelerado.
Rafael já a esperava encostado levemente no parapeito de pedra, vestindo camisa branca de mangas dobradas e jeans escuros. Ao vê-la sorriu com um calor capaz de dissipar qualquer resquício de nervosismo. Você está linda, Lívia. A frase fez com que ela baixasse o rosto, escondendo um sorriso tímido. Caminharam juntos até um pequeno restaurante perto da Praça 15, famoso por seus frutos do mar frescos e pela iluminação dourada que parecia saída de uma pintura. O jantar transcorria num ritmo leve embalado pelo som das ondas ao longe e o murmúrio das conversas nas mesas vizinhas. Trocaram memórias de infância Lívia vinda de Paraty, uma cidade litorânea. Rafael, criado em uma família abastada de Ipanema. A cada história, a distância entre eles diminuía. Após a refeição, Rafael a conduziu para um passeio à beira-mar, na praia do Flamengo. A brisa carregava o cheiro salgado do oceano, e as luzes dos barcos piscavam ao longe como estrelas. De repente ele parou e a olhou com uma seriedade rara. Lívia, posso te dizer algo importante? Ela assentiu mantendo o olhar preso no dele. Rafael respirou fundo. Eu sei que prometemos ir devagar, mas não consigo mais fingir. Eu estou me apaixonando por você. Lívia permaneceu imóvel, ouvindo o som das ondas, misturado ao ritmo do próprio coração. Com um leve tremor respondeu: Tenho medo, Rafael. Medo de não ser suficiente de estragar tudo. Ele tocou suavemente o rosto dela, e sua voz veio firme. Você é mais do que suficiente. Você é extraordinária. E eu só quero a chance de te provar isso. Sob a luz suave dos postes e o sussurro das ondas, Rafael se inclinou e encostou os lábios nos dela. Não houve pressa nem ostentação, apenas um beijo terno carregado de sentimento, como uma promessa silenciosa de um novo começo. Quando se afastaram, ele murmurou: Obrigado por me deixar entrar na sua vida. E Lívia soube naquele instante que nada mais voltaria a ser como antes. Na manhã seguinte o Rio de Janeiro despertava, envolto por uma fina névoa. Do pequeno apartamento na Lapa Lívia, estava à janela observando ao longe a baía de Guanabara cintilando sob a luz suave do sol nascente. Tudo parecia diferente. Não era a cidade que havia mudado, era ela. Seu coração havia aberto uma nova porta. O telefone vibrou levemente. Uma mensagem de Rafael. Bom dia, Isa. Espero que tenha dormido bem. Quer tomar um café comigo hoje? Ela sorriu e digitou uma resposta curta. Sim. Me diz onde e a que horas. O encontro aconteceu em um pequeno café escondido numa ladeira de Santa Teresa, onde o aroma do café recém-torrado se misturava ao cheiro de pão de queijo saído do forno. Sentaram-se à mesa de madeira junto à janela. A luz do sol atravessava a cortina de renda envolvendo-os num tom dourado e suave. Sem constrangimentos, Lívia sentia que podia rir mais alto, falar mais e sustentar o olhar dele por mais tempo. Rafael, como sempre, não tinha pressa. Ele ouvia com atenção e respondia de forma que a fazia sentir-se a única pessoa no ambiente. Ao saírem, caminharam pela rua íngreme, até um ponto de onde se via a cidade inteira. Lá embaixo, telhados vermelhos se alternavam com fileiras de coqueiros. Ao longe, o Cristo Redentor abria os braços para abraçar o rio. Rafael, ao lado dela, segurou-lhe a mão, não com força, mas com uma conexão suave e firme. Isa, não sei onde isso vai dar, mas sei que quero descobrir com você. Ela respondeu a voz baixa, como a brisa do mar. Eu também quero, mas no nosso ritmo. Eles sorriram juntos, e em silêncio contemplaram o rio, sob o sol que subia no céu. Naquele momento, Lívia percebeu: o amor não precisa começar com um raio estrondoso. Às vezes ele chega com passos lentos e firmes como a luz do sol, que pouco a pouco cobre toda a cidade. A história deles ainda não tinha um fim, mas para Lívia, o simples fato de se permitir começar já era uma vitória. Ela havia saído de seu casulo seguro,
e lá fora todo o rio, todo o mundo estava aberto para ela.